Bom dia, hoje é sábado, 1º de novembro, e veja o que vai ser destaque na edição de hoje. Moradores do Rio de Janeiro têm opiniões divergentes sobre a Operação Contenção. ONU denuncia execuções extrajudiciais dos ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe e Pacífico. Presidente Xi Jinping ameniza tensões com o Canadá e Japão durante encontros que ocorreram na cidade sul-coreana de Jeonju. Ministro Alexandre de Moraes vai para o Rio para participar pessoalmente da audiência de Cláudio Castro sobre a mega-operação. Tribunal Superior Eleitoral marca data de julgamento que pode deixar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, inelegível. Desemprego no Brasil se mantém no mínimo histórico. Nvidia fornecerá 260 mil chips avançados para a Coreia do Sul. Britânicos celebram o fim do príncipe Andrew, símbolo de escândalo e vergonha, após decisão de rei Charles III. E também, economia da zona do euro cresce 0,2% no terceiro trimestre da taxa de desemprego. Fica estável em setembro. É a partir de agora, ao vivo no Sábado News. Bom dia novamente para você. A gente já começa o Sábado News de hoje falando que, com o balanço oficial de 119 mortos, 4 dos quais policiais, a mega operação nos complexos do Alemão e da Penha divide opiniões. Na zona norte da capital fluminense, a população reflete sobre a ofensiva. 2 dias depois da operação policial mais letal da história do Brasil, o país e o Rio de Janeiro refletem sobre a tragédia que deixou pelo menos 119 mortos. No Meier, bairro da zona norte da capital fluminense, o debate sobre a ação contra a facção criminosa não era um consenso. Então, acho que deveria ter tido uma cautela melhor, sim, ter conversado com o governo federal, porque eu acho que nesse momento é um momento que tem que unir todas as forças, não só o estadual, mas também o federal, e todas as forças possíveis para conter o tráfico, né, que tem tomado a cidade e se espalhado por todo o Brasil. Vejo que a ação foi pontual, marcante e necessária. Deveria ter ocorrido até há mais tempo, porque o que se vê hoje é que o cidadão na rua não tem segurança nenhuma. Ele não sai e não sabe se vai voltar. De comemoração de quê? Isso é premiação para quê? É de extermínio? Porque se for, ok. Beleza, vocês estão indo muito bem, vocês estão acabando com todo mundo. Não interessa quem, porque são 120 e tantos bandidos. Tem gente que nem tem cabeça, como é que tu sabe quem é? Não foram reconhecidos, não tem nome. Quem são essas pessoas? São realmente bandidos? Ou vocês só entraram para cumprir um número bonito? 4 das mais de 100 vítimas da mega operação eram policiais. Os confrontos ocorreram entre os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, irá ao Rio de Janeiro, segunda-feira, para conduzir pessoalmente as audiências sobre a mega operação policial mais letal da história do Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, irá ao Rio de Janeiro para conduzir pessoalmente as audiências sobre a mega operação policial mais letal da história do Estado, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da capital fluminense. As oitivas, marcadas para segunda-feira, atenderão a um pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos. O ministro ouvirá o governador Cláudio Castro, do PL, além de policiais, procuradores, defensores públicos e autoridades da segurança do Estado. A audiência de Castro está prevista para as 11 horas da manhã, no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC.
Moraes é o relator interino da ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, que trata das políticas de segurança pública em comunidades e das medidas de controle do uso da força por agentes do Estado. O governador fluminense deverá apresentar um relatório detalhado da operação, com sua justificativa formal, o grau de força empregado, o número de agentes e armamentos utilizados, além do total de mortos, feridos e detidos na ação. Moraes também solicitou informações sobre as medidas adotadas para investigar possíveis abusos, o uso de câmeras corporais, a atuação de órgãos periciais e a assistência prestada às vítimas e familiares. Durante o anúncio do Consórcio da Paz, nesta quinta-feira, Castro afirmou que pretende, abre aspas, fazer um processo de transparência muito claro com aqueles que têm a obrigação de conduzir os rumos da segurança pública, fecha aspas. Os britânicos celebraram ontem a decisão histórica do rei Charles III de retirar o título de príncipe de seu irmão, Andrew. Embora esta medida possa não ser suficiente para pôr fim à sua queda em desgraça, nem às intenções do parlamento de supervisionar a família real. Elogios e reclamações no Reino Unido após a decisão histórica do rei Charles III de retirar do irmão Andrew o título de príncipe. O interminável escândalo derivado de seus laços com o pedófilo americano Jeffrey Epstein envenena a vida da família real desde 2011. À época, a principal denunciante do financista acusou o segundo filho de Elizabeth II de ter mantido relações sexuais com ela mais de uma vez, quando tinha 17 anos. O oitavo na linha de sucessão ao trono, que se instalará na propriedade de Sandringham e continuará a ser financiado pelo rei, sempre negou estas acusações. Sem dúvida, é bom que a família real assuma sua responsabilidade e haja diante do que aconteceu. Acho que poderia ter sido feito mais, mas por enquanto é um bom começo, e é bom ver uma reação em vez de não dizer nada e não fazer nada. Andrew, de 65 anos, não exercia nenhuma função oficial desde 2019 e as acusações contra ele não param de ressurgir, impulsionadas nos últimos dias pela publicação das memórias póstumas de Virginia Giuffre. Muitos britânicos apontam que a decisão chega tarde demais. Era algo que já se previa há muito tempo. Desde o início ficou claro que não era um homem muito agradável e que não inspirava confiança. Acho que talvez isso devesse ter sido feito há mais tempo, mas é bom que tenha sido feito agora. Ele foi pressionado quando, na verdade, deveria ter dito sim, agi mal. A última vez que um príncipe foi destituído de seu título pelo rei foi em 1919, durante o reinado de George V. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, pode ficar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na próxima terça-feira um processo que investiga supostas contrações irregulares no Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisa e Informação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro durante a campanha eleitoral de 2022. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, pode ficar inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral TSE vai julgar na próxima terça-feira, 4 de novembro, um processo que investiga supostas contratações irregulares no Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, o CEPERJ, e também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, durante a campanha eleitoral de 2022. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, MPE, o governador teria obtido vantagem eleitoral ao autorizar a contratação de servidores temporários sem amparo legal, o que configuraria em abuso de poder político e econômico. O pedido se estende a toda a chapa de Castro, atingindo também o vice-governador Tiago Pampolha, do MDB, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, deputado Rodrigo Barcelar, do União. No entanto, para Pampolha, o pedido de inelegibilidade não foi mantido por falta de provas. O julgamento trata de um recurso do MPE contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio, o TRE-RJ, que absolveu o governador e outros acusados em maio deste ano. A data do julgamento foi definida pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia,
e o processo tem como relatora a ministra Isabel Galotti. Em nota enviada à Agência Brasil, Cláudio Castro afirmou que todas as ações do governo foram legais e sem relação com a campanha eleitoral. Ele disse ainda estar confiante na justiça e lembrou que o TRE-RJ o absolveu por falta de provas. A seguir, no Sábado News, ONU denuncia execuções extrajudiciais, os ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe e Pacífico. E também, desemprego no Brasil se mantém no mínimo histórico. O intervalo é rápido, voltamos já. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. Toda sexta e sábado, compromisso com a informação no Jornal Mundial, às 21 horas. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. O Sábado News está de volta do intervalo e olha, as Nações Unidas instalaram nesta sexta-feira os Estados Unidos a cessarem os ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas do Caribe e do Pacífico, condenando os incidentes como execuções extrajudiciais. A ONU pediu nesta sexta-feira que os Estados Unidos interrompam os ataques contra supostas narcolanchas no Caribe e no Pacífico Oriental. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos classificou as ações como execuções extrajudiciais, destacando que o uso intencional da força letal só é admissível como último recurso, contra indivíduos que representem uma ameaça iminente à vida. Esses ataques e o crescente número de vítimas são inaceitáveis. Os Estados Unidos devem encerrar essas ações e tomar todas as medidas necessárias para evitar execuções extrajudiciais das pessoas a bordo dessas embarcações, independentemente do comportamento criminoso que lhes seja atribuído. Nas últimas semanas, ao menos 62 pessoas morreram em ataques americanos contra o que Washington descreve como embarcações de traficantes. Familiares das vítimas afirmam que algumas eram apenas pescadores. Os Estados Unidos apresentam os bombardeios e o envio das forças navais e aéreas ao Caribe como parte de uma ofensiva contra cartéis latino-americanos, classificados como organizações terroristas. O governo Donald Trump acusa o presidente venezuelano Nicolás Maduro de estar por trás do tráfico de drogas em direção ao território americano. O presidente chinês Xi Jinping se reuniu com os primeiros ministros do Canadá e do Japão para tentar aliviar as tensões. Os encontros ocorreram na cidade sul-coreana de Jeonju, que cedia a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O presidente do Chile, Gabriel Boric, também participou do evento e defendeu o multilateralismo. Reaproximação entre China e Canadá. O presidente do gigante asiático Xi Jinping se reuniu nesta sexta-feira com o primeiro-ministro canadense Mark Carney para tentar amenizar as tensões nas relações comerciais entre os dois países. Xi disse a Carney que a relação tem mostrado sinais de recuperação e o convidou a visitar a China, um convite que o líder canadense acolheu como uma oportunidade para continuar o diálogo. As relações entre os dois países esfriaram em 2018, após a prisão no Canadá de uma executiva do grupo tecnológico chinês Huawei e a detenção por Pequim de 2 canadenses acusados de espionagem. Além disso, em julho, Carney anunciou uma tarifa adicional de 25% sobre as importações chinesas de aço, enquanto a China impôs uma tarifa temporária de 75,8% sobre a canola norte-americana. O líder chinês também conversou com a nova primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, a primeira mulher a governar o país. As conversas ocorreram nesta sexta-feira na cidade sul-coreana de Jeonju, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que se estende até sábado com a participação de 20 países.
O único presidente latino-americano presente no evento, o chileno Gabriel Boric, saiu em defesa do multilateralismo, em meio à esperança de que a disputa comercial entre Pequim e Washington tenha diminuído. Em um fórum empresarial à margem da cúpula da APEC, o esquerdista afirmou que existem dois elefantes na sala, a guerra e o protecionismo, e indicou que a paz é disruptiva, mas que devemos lutar por ela. Horas antes, Boric anunciou o início de negociações com a Nova Zelândia e Singapura para um acordo de parceria para uma economia verde, alertando que a crise climática não pode esperar. O desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre entre julho e setembro. Apesar das tarifas vigentes dos Estados Unidos, o resultado repete o menor nível da série histórica iniciada há 13 anos. Quando o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adotou o atual método de cálculo. O desemprego no Brasil se manteve em seu menor nível em 13 anos durante o trimestre entre julho e setembro, apesar das tarifas vigentes dos Estados Unidos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou nesta sexta-feira que a taxa de desocupação para o período foi de 5,6%, o mesmo nível dos últimos 2 trimestres móveis. Este é o menor índice desde 2012, quando o IBGE adotou seu atual método de cálculo. O resultado marca uma estabilidade do mercado de trabalho, apesar das tarifas impostas pelo presidente americano Donald Trump a vários produtos brasileiros, que entraram em vigor em 6 de agosto. O efeito das sobretaxas teve, de fato, um impacto imediato nas exportações para os Estados Unidos, que caíram 20,3% em setembro, em comparação ao mesmo mês em 2024. De acordo com o IBGE, pouco mais de 6 milhões de pessoas procuravam emprego no país entre julho e setembro, ou seja, cerca de 800 mil a menos do que há um ano. O índice de desemprego estava em 6,4% no mesmo período de 2024. E olha, a NVIDIA anunciou nesta sexta-feira que vai fornecer 260 mil chips avançados para a Coreia do Sul. A parceria foi divulgada após uma reunião entre o CEO da empresa americana da tecnologia, Jae-in Huang, e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, na cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A gigante americana da tecnologia NVIDIA anunciou nesta sexta-feira que vai fornecer 260 mil de seus chips mais avançados para a Coreia do Sul. O anúncio foi feito após uma reunião entre o CEO Jensen Huang e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na cidade de Jeonju. O objetivo é expandir a infraestrutura de inteligência artificial na Coreia do Sul, já que Myung deseja transformar o país em uma potência de IA. Para a Coreia do Sul, esta é uma oportunidade extraordinária, porque em poucos países do mundo você encontra 3 qualidades fundamentais e essenciais para ter sucesso. A primeira é, você precisa de software. Conhecimento em software é uma das habilidades que a Coreia possui em abundância. Depois, capacidade técnica e científica profunda. E em terceiro lugar, capacidade de produção. Deep technical and science capability. And third, manufacturing capability. Os 260 mil chips serão divididos entre diferentes empresas, como Samsung e Hyundai, entre outras. O CEO da NVIDIA também disse que espera que os chips Blackwell, os mais avançados tecnologicamente da empresa, possam ser vendidos na China, mas acrescentou que essa é uma decisão que cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os chips da NVIDIA não são vendidos para o gigante asiático atualmente devido a uma combinação de proibições do governo chinês, preocupações com a segurança nacional e tensões comerciais em curso entre Washington e Pequim. No mundo dos negócios tão competitivo, também há espaço para um momento de descontração. Na noite anterior, os presidentes da NVIDIA, Samsung e Hyundai se reuniram para comer frango frito e beber cerveja em Seul. Uma confraternização de poderosos, um encontro de pesos pesados da tecnologia, mas o clima parecia bem leve. A Agência Europeia de Estatística anunciou nesta quinta-feira que a economia da zona do euro cresceu 0,2% do terceiro trimestre, um resultado melhor do que o projetado. A Eurostat também revelou que a taxa de desemprego ficou estável em setembro.
O produto interno bruto da zona do euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre na comparação com os 3 meses anteriores, resultado melhor do que o esperado, graças em parte aos bons dados da França. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela agência Eurostat, superando as expectativas de analistas, que apontavam um crescimento de apenas 0,1%. Segundo a Agência Europeia de Estatísticas, em termos anuais, o PIB cresceu 1,3% nos 20 países da eurozona e 1,5% em toda a União Europeia. O crescimento trimestral mais forte do bloco, de 1,1%, foi registrado na Suécia, que não faz parte da zona do euro. Entre as grandes economias que usam a moeda comum, a Espanha teve o melhor desempenho, 0,6%. A França surpreendeu positivamente, com um avanço de 0,5%, apesar da instabilidade política no país. A Eurostat também divulgou que a taxa de desemprego na zona do euro se manteve estável em setembro, em 6,3%, o mesmo valor do mês anterior. Por outro lado, na União Europeia, este índice aumentou ligeiramente para 6%, em comparação com 5,9% em agosto. A agência estima que 13.240.000 pessoas estavam desempregadas nos 27 países membros em setembro, das quais 11 milhões na zona do euro. Dentro do bloco, as taxas mais baixas foram observadas na Eslovênia, 3,1%, e em Malta, 3%. As mais altas foram registradas na Espanha, 10,5%, e na Finlândia, 9,8%. E o Sábado News de hoje vai ficando por aqui. E para rever as nossas reportagens e essa edição, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página no Instagram, @TVMundialUFP, e o nosso portal, @05notícias. Logo mais à noite, você pode conferir mais informações do Brasil e do mundo no Jornal Mundial. E um resumo da semana do Revista do Domingo, amanhã às 7 horas. Para você, um bom dia, um bom final de semana. Tchau, tchau.